Você quer saber quais são as diferentes maneiras de se medir a altura da árvore e de que forma você pode entender e aplicar isso aí no seu inventário florestal, no seu dia a dia como profissional do setor florestal? Então me acompanhe aqui nesse vídeo, vamos lá. Fala pessoal, eu sou o Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso. E nesse vídeo eu vou te explicar diferentes metodologias de entendimento teórico, né, e prático, como que você pode aplicar relacionado à medição de altura das árvores em inventários florestais, tá bom? Então, se você é profissional do setor florestal, se você realiza ou quer realizar inventários florestais e principalmente se você quer faturar 10, 50, 100 mil reais com inventários florestais, então isso é muito importante. Esse conhecimento que eu vou transmitir aqui é muito importante para que você possa ter os seus resultados, sejam eles quais forem, tá? Antes de começar o vídeo, eu também vou te pedir para que você se inscreva no canal, ative também todas as notificações que forem necessárias, tá? Ative o sininho e tudo mais, tá bom? Porque isso é muito importante. Aqui no meu canal, todos os dias você tem um vídeo, um conteúdo super bacana e gratuito para que você possa aprender e crescer profissionalmente, principalmente relacionado aí ao tema de inventários florestais, tá bom? Então já ativa todas as notificações, porque cada vez que eu postar algum vídeo, você vai ser notificado e você vai estar sempre por dentro, você vai estar um passo à frente na hora de conseguir novas e boas oportunidades, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Para que você fique sempre por dentro. Bom, primeiramente vamos entender aqui o porquê que é importante você saber sobre as principais metodologias, formas e práticas de se medir a altura da árvore, tá? Imagina então que você vai fazer um inventário florestal e você tem que calcular ali o volume de biomassa, a quantidade de material lenhoso naquele povoamento florestal. Sem saber a informação da altura total, isso é praticamente impossível e inviável você calcular o volume das árvores sem ter a informação da altura. Ou então, imagina você ter que fazer todo o inventário e você faz lá o levantamento das alturas, mas depois na hora de fazer o lançamento dos dados, fazer os cálculos e relatórios, você verificar que aqueles levantamentos foram feitos de forma errada ou equivocada, e aí você tem vários dados e informações prejudicadas, né? Ou então você até mesmo tem que retornar a campo porque não foi feito o levantamento da altura de maneira correta, então isso vai prejudicar muito o seu rendimento, os seus lucros, a sua credibilidade. Imagina uma outra situação, então, por exemplo, de um inventário contínuo, né, em que você faça inventários a cada período de tempo. Por exemplo, se você fez um inventário numa floresta, né, e aí lá as árvores estavam com uma média de, por exemplo, 20 metros de altura há um ano atrás. E aí você volta lá agora, naquela mesma área, naquela mesma parcela amostral, e aí faz o levantamento das alturas naquelas mesmas árvores, e aquelas árvores que estavam com 20 metros de altura agora estão com 19. Tipo, as árvores estão lá vivas, não estão mortas, não tem nada de errado com a árvore, mas de um ano passado para cá, de um ano atrás para cá, a altura diminuiu, né? Como assim? Tem algum erro aí nesse caso, entendeu? Então é muito importante você saber quais são os embasamentos e conhecimentos necessários para que se faça uma boa medição de altura, para que o seu inventário florestal ele fique confiável, preciso, e dessa forma você fature mais e melhor com os seus inventários florestais. E aí é importante também você entender que existem diferentes alturas da árvore que precisam ser mensuradas, e isso vai variar de acordo aí com as circunstâncias, de acordo também com os objetivos do inventário florestal. Então muitas vezes a pessoa imagina que para fazer o inventário florestal é só chegar no campo e medir lá a altura total da árvore e pronto. Mas de repente, dependendo dos seus objetivos, ou do seu caso, do seu inventário florestal, você vai ter que medir a altura total, e tem também a altura comercial, e tem também a altura do fuste, e tem também a altura da copa, ou seja, só aqui já são 4 tipos de altura que você vai precisar mensurar em campo, se for o caso, para que você gere bons relatórios com boas informações, né? Então eu vou até colocar aí uma figurinha para vocês compreenderem melhor, né?
que é a altura total, né, a altura que vai do solo até o final da copa da árvore. A altura do fuste é da parte ali aproveitável, digamos assim, é a parte cilíndrica do tronco até a parte onde se começa a copa, né? E aí a partir do início da copa até a altura total da árvore você tem a altura de copa. Além disso, você tem também a altura comercial, tá? Então a altura comercial ela não necessariamente é a altura do fuste, porque muitas vezes, por mais que você tenha galhos, ainda dá para se aproveitar comercialmente aquela árvore, né? Então lembrando que no caso da altura comercial, então isso necessariamente vai estar atrelado aí com o tipo de material que vai ser gerado, né? Se comercialmente é uma árvore que vai gerar madeira para serraria, vai ter uma determinada altura comercial. Se aquela árvore vai ser depois cortada e vendida como tora bruta, isso também provavelmente vai gerar uma outra altura comercial. Ou se aquela árvore toda comercialmente ela vai ser aproveitada como biomassa, como lenha, então isso também vai ter outra altura comercial, né? Ou seja, cada caso é um caso, cada objetivo vai requerer algum tipo de levantamento diferente, né? Se, por exemplo, se no seu inventário você quer fazer para algum tipo ali de aproveitamento de galhadas e folhas, então você vai ter que fazer aí a informação da altura da copa, né? Enfim, então antes de mais nada é preciso entender que para você medir essas diferentes, digamos, modalidades de altura, você precisa antes compreender o que cada uma delas significa para daí então você utilizar as diferentes maneiras. E aí então vamos deixar aqui algumas coisas já bem claras, né? Para algumas pessoas isso tudo já é muito claro, para outras nem tanto, né? Então de qualquer forma vamos pontuar, esclarecer aqui alguns parâmetros, pontos e aspectos, tá? Então primeiramente você precisa fazer, né, bem o levantamento das diferentes formas de altura e como que você pode fazer tudo isso, né? Você vai precisar da altura para medir os diferentes tipos de volume, né? Para saber o volume total, você vai ter que ter a altura total. Para medir o volume comercial, você vai ter que ter a informação da altura comercial, né? Para saber o volume do fuste, você tem que ter a altura do fuste e assim por diante. Para fazer a análise da estrutura vertical da floresta, você vai precisar da informação das alturas das árvores, ou seja, a estrutura vertical é como que está a interação entre os indivíduos do ponto de vista vertical, né? Ao longo do dossel da floresta, né? Tem ali o dossel inferior, dossel médio e dossel superior. Então, em cada um desses dosséis, você consegue, através das informações das alturas, você consegue fazer análises e interpretações de como que está a interação entre as diferentes espécies, no caso aí de florestas nativas, né? Porque você vai então ver que existem espécies que têm uma maior quantidade no dossel inferior, enquanto outras têm a maior quantidade no dossel superior, né? Ou no dossel superior você só encontra alguns tipos de indivíduos no dossel superior, isso é muito comum em florestas nativas, tá? E também, além disso, você então, além de fazer essa análise da estrutura vertical através das medições de altura, você também consegue até mesmo fazer a identificação de espécies através das diferentes alturas, né? Porque existem espécies que, enquanto são jovens, né, elas têm ali uma determinada altura, e aí até aquela fase jovem daquela espécie, ela tem algumas características. À medida que aquela espécie florestal, aquela árvore vai ficando mais juvenil, mais adulta, ela vai tendo outros padrões de altura e também outras características, né? Então, através de uma medição correta de altura, você então consegue também, né, fazer análises de identificação de espécies florestais. E aí podem até surgir algumas dúvidas, né? Como por exemplo, mas eu não tenho, né, o aparelho de medir altura, né? Então, hoje em dia já existem aplicativos de celular que te permitem fazer uma medição de altura. É importante então você conhecer bem qual que é o aplicativo que ele está usando e fazer alguns testes. Aí no meu canal eu já fiz anteriormente alguns vídeos em que eu testei vários aplicativos de celular para medir altura, né? Ou existem aparelhos florestais, né, voltados para inventário que são específicos para medição de altura.
Também já fiz alguns vídeos aí anteriormente, onde eu faço aí um review, uma comparação, por exemplo, entre o aparelho o Hypsometer Rangefinder e o clinômetro Hypsometer Hageloff, tá? Então dá uma olhada no meu canal, se você procurar você acha, tá? Então existem, né, essas soluções já para o setor florestal que te permitem, né, ter aí acesso a diversos aparelhos, ferramentas e aplicativos para você fazer a medição de altura. E aí também uma outra dúvida que muitas vezes a pessoa tem, uma dúvida voltada bem para a prática, né? De que na hora que a pessoa vai fazer a medição de altura da árvore, ela não consegue enxergar a altura total da árvore, porque às vezes é normal no campo você estar ali numa situação em que tem a árvore que você tem que medir e tem algum obstáculo visual na frente, pode ser outra árvore, né? Alguma coisa do tipo. Então nesse caso é questão de você lá no campo, você ter que dar a volta, dar alguns passos para o lado, para você de fato conseguir fazer a medição de altura da maneira correta, né, para que essa medição não fique prejudicada. Uma outra dúvida de cunho prático também é quando você vai fazer tomar a medida de altura, você tem que olhar para o alto, olhar para a altura total da árvore. E aí, dependendo da posição que você tiver, pode ser que o sol atrapalhe, né? E aí, como é que faz? Então, eu particularmente, eu já tomo algumas precauções, né? Eu vou para o campo já com chapéu ou boné, porque dependendo da posição, o sol, o chapéu, ele vai, né, sombrear, fazer uma sombra nos meus olhos, então isso vai me ajudar a enxergar a altura total da árvore sem prejudicar. Ou também eu já vou para o campo já com óculos escuro, né? Porque o óculos escuro com uma boa proteção ele também te ajuda a ficar olhando para o alto e você conseguir enxergar bem ali a altura total da árvore, né? Mas se mesmo assim você está numa posição em que mesmo com chapéu ou óculos escuro o sol ele esteja ali numa incidência direta, então aí eu acredito que seja o caso de você também novamente dar alguns passos para o lado, achar uma outra posição em que você de fato consiga fazer a medição de altura, né? Porque isso precisa ser feito e se o sol estiver batendo direto você tem que dar o seu jeito lá no campo, isso também acontece, é normal. E aí isso é muito importante deixar isso tudo bem claro, porque se você, como eu disse, né, se você não fizer a medição de altura da árvore, ou se fizer de maneira errada, muitos relatórios, análises e cálculos eles ficam prejudicados, né? Você vai ter prejudicado aí o cálculo de volume, de biomassa, dependendo dos objetivos do seu inventário, você não vai conseguir produzir corretamente os relatórios e dados necessários. Se for para um projeto de licenciamento ambiental, por exemplo, é provável que a análise do órgão ambiental seja reprovada, ou se você trabalha para uma empresa do setor florestal, na hora de apresentar esses dados, né, e os relatórios de inventário, se a altura tivesse sido feita de forma errada, então você vai estar apresentando uma informação errada para a empresa sobre o volume, sobre a estimativa e assim por diante. Então, por conta de tudo isso é que é muito importante a gente deixar bem claro que você esteja bem claro, né, sobre toda essa importância de que envolve aí, né, os benefícios e essas dúvidas que podem surgir na questão da medição de altura. Certo, agora sobre a medição de maneira direta, né, sobre como fazer a medição de altura, né? Então, tome cuidado com alguns erros aqui que eu vou citar, que eu vejo muitos profissionais cometendo, tá? Como, por exemplo, a pessoa não levar nenhum tipo de aparelho para campo e aí ela só fazer uma estimativa da altura, uma estimativa visual, né? Eu já vi alguns profissionais fazendo isso, e não que seja errado, mas é importante se tomar muito cuidado, porque aí você vai estar ali com o seu olhômetro, né? Então isso tem ali uma margem de erro, dependendo da distância que você tiver até a árvore, a pessoa pode se confundir, né? Então se você faz a medição de altura ali por estimativa visual, então tome muito cuidado com essas margens de erro, porque dependendo do objetivo do inventário, essa margem de erro ela pode prejudicar lá na questão dos dados e relatórios que você vai gerar ao final. E aí também, mesmo que a pessoa, um outro erro que eu vejo profissionais cometendo, é na hora de fazer, né, a medição de altura, eu vou explicar mais para frente, mas
é necessário saber a distância do operador, da pessoa que vai medir a altura, até a distância até a árvore. Então muitas vezes a pessoa, também por estimativa, ela faz uma estimativa da distância dela até a árvore, e essa estimativa na hora de fazer a medição de altura também gera erros. Então muito cuidado aí com essa questão da distância até a árvore. Um outro erro que eu vejo profissionais cometendo é porque existem, né, diversos tipos de aparelhos de medir a altura da árvore, e aí a pessoa ela não sabe bem utilizar aquele aparelho, né? Ou ela está acostumada com um determinado tipo de aparelho e na hora que ela pega algum outro ela não sabe usar corretamente, ou não sabe fazer corretamente a calibragem do aparelho. Então muito também cuidado em relação a isso. Procure bem treinar e conhecer bem o aparelho que você está utilizando, para daí então na hora que você for utilizá-lo não ocorra nenhum erro. E ainda sobre os aparelhos, já que os aparelhos eles têm ali, normalmente eles são a pilha, né? Um erro que eu mesmo já cometi, e aí eu estou trazendo aqui essa informação para que você não caia nesse erro, é de ir para campo sem nenhuma pilha reserva, né? Imagina você chegar lá no seu inventário, você está lá no meio do mato, e aí chega na hora, acabou a pilha do aparelho e você não tem nenhuma outra pilha reserva, né? Quando eu fiz isso, eu tive que voltar para a sede, para o escritório, só para pegar uma pilha do aparelho de medir altura para poder continuar o serviço. Então não caia nesse erro, vá para campo já com não só pilhas reservas, mas esse tipo de material é importante você ter essa precaução aí de baterias reservas e materiais sobressalentes, certo? Então, falando agora aqui, explicando, né, como que se baseia então a medição de altura em inventários florestais, tá? Então, de maneira geral, os diferentes métodos, aparelhos, equipamentos, né, para se medir a altura da árvore, eles se baseiam aí num princípio trigonométrico, tá? Eu vou até colocar aí uma imagem para você entender melhor, né? Mas é um princípio trigonométrico que se baseia primeiro ali na distância entre o operador, entre a pessoa que vai medir a altura, a distância dessa pessoa até a árvore, e o ângulo de inclinação entre a visão do operador e a base da árvore, e também o ângulo de inclinação do operador até a altura total da árvore, né? Então, com base na distância, então também nesse ângulo para baixo e para cima, né? Então você vai ter aí a altura total da árvore ou a altura que você desejar medir, tá? Então você está até vendo aí nessa figura que eu estou colocando aqui agora, tá? Que com base nesse triângulo, né, você tem aí dois triângulos. Então, digamos um triângulo para baixo, né, um triângulo menor e um triângulo maior para cima. No triângulo de baixo você tem o ângulo, você tem a distância e o ângulo entre a visão do operador e a base da árvore. E no triângulo de cima você tem também a distância e o ângulo formado entre a visão do operador e a altura total da árvore. Com base nesses dois triângulos é que você vai fazer a medição de altura total, tá? Sendo que a altura total da árvore ela é formada pela soma, e do caso eu também vou colocar aqui a fórmula para vocês entenderem melhor, tá? Que vai ser a tangente do ângulo, né? Vamos chamar aqui o ângulo menor de ângulo beta e o ângulo maior de ângulo alfa, tá? Então a altura total vai ser a tangente do ângulo beta vezes a distância mais a tangente do ângulo alfa vezes a distância, né? Esse somatório aí que vocês aí estão vendo vai ser a altura total da árvore, tá bom? Então uma vez que você entende esse princípio, você então percebe que na hora de fazer a medida da altura da árvore, né? Vou colocar aqui como, por exemplo, a altura total da árvore, você vai precisar, né, saber a distância. Então é importante que você tenha essa distância de forma correta, e também esses ângulos de inclinação da visão até a base e da visão até o topo. Existem aparelhos que eles fazem a medição somente do ângulo, e aí depois você tem que calcular, jogar nessa fórmula e fazer o cálculo da altura. Já tem outros aparelhos em que eles já te dão direto a altura, né? Você informa no aparelho o ângulo e o aparelho ele te informa qual que é a altura, né? Existem aparelhos que você tem que regular
a distância sua até a árvore, né? Você tem que fazer a regulagem dessa distância no aparelho. Já tem outros aparelhos que já conseguem fazer essa medição da distância de forma automática, né? Então existem diversas variações de aparelhos, métodos e cálculos, mas de maneira geral todos eles se baseiam nesse princípio, né? De você entender que você vai ter que ter essa informação da distância do operador até a árvore e também a informação desses ângulos de inclinação, né? da sua vista até a base e da sua vista até o topo. E aí, se você entendeu bem esse princípio trigonométrico aí que se baseia, no qual se baseia as medições de altura, você vai perceber também que, além de você procurar entender como que funciona o aparelho ou o método que você esteja utilizando, você também é importante você já ir para campo com os materiais necessários para conseguir fazer essa medição de altura, né? Então, por exemplo, se eu estou dizendo que para fazer essa medição de altura você vai ter que saber a distância sua até a árvore, então como é que você vai fazer essa medição da distância no campo, né? Se você estiver numa floresta nativa, é bem provável que você tenha que ter aí alguma forma de saber isso. Pode ser através de uma trena, né, ou algum aparelho que faz a medição à distância a laser, né? Se for contando os passos, então calibra bem os passos para que essa distância fique o mais assertiva possível, tá? Se for numa floresta plantada, além de tudo isso que eu falei, se o espaçamento da floresta plantada tiver sido feito de forma regular e bem correta, é possível também você saber a distância sua até a árvore através do próprio espaçamento, né? É uma coisa que quando eu verifico no campo que o espaçamento está feito de forma correta, eu também utilizo o espaçamento, né? Se, por exemplo, se eu tiver num plantio que tem um espaçamento 4x4, né? E aí eu verifico ali no campo, né? Eu faço a aferição de que tá certinho 4 metros, então aí eu fico a 5 árvores, né? 5 ruas de distância da árvore que eu quero medir a altura, então eu sei que eu estou a 20 metros de distância, né? Então todas essas informações são muito úteis na hora de você já ir para o campo com os conhecimentos e ferramentas necessárias, né? Além também do caso aí da questão de pilhas reserva, se for o caso, se for o aparelho que você vai usar, se ele utiliza pilha, então procure levar pilha reserva para você não ser pego de surpresa, tá? Novamente, dá uma olhada no meu canal, onde eu faço um review, né, de alguns aplicativos para celular que faz a medição de altura. Eu também fiz um outro vídeo explicando, fazendo aí um review de uma comparação, né, entre o aparelho hipsômetro, a laser rangefinder, com um hipsômetro Hagelhoff. Então, se for do seu interesse, dá aí uma olhada, né? E aí você tomando todos esses cuidados, essas precauções, você sabendo bem sobre todos esses entendimentos aí que eu já falei, você vai conseguir fazer a medição de altura de forma bem mais correta e bem mais assertiva e precisa, né? Isso vai trazer mais confiabilidade para os seus dados, para o seu inventário, né? E também vai fazer com que o seu trabalho tenha muito mais credibilidade, tá? Se você tomar todos esses cuidados aí que eu falei, eu acredito que melhor do que isso, mais preciso do que isso, só mesmo se você derrubar a árvore e aí com uma trena você medir a altura total ali desejada, né? Altura total, altura comercial e assim por diante, tá? Todos esses métodos que eu falei, né? Todos esses entendimentos, eles têm ali alguma margem de erro mínima, né? Então, de qualquer forma, de qualquer maneira, você fazendo tudo isso de forma correta vai ter uma margem de erro menor possível. E aí, melhor que isso, claro, como eu disse, é só se você derrubar a árvore e fazer a medição ali da altura com a trena. Acho que esse é o método mais preciso possível, mas é claro que ele é o mais trabalhoso, tá? Então, não sei se é o caso de você ter esse grau de precisão, mas de qualquer forma também fica a dica. E aí, inclusive, eu vou te dar aqui também algumas dicas que de repente podem ser aplicáveis aí para o seu caso, dependendo da circunstância, dependendo dos objetivos do inventário, tá? Uma primeira dica é você também, se for o caso, utilizar uma vara, né,
graduada e aí na vara você faz nela como se fosse um gabarito, né? A cada tantos centímetros você faz ali uma marcação de qual que é a altura naquela vara, tá? Isso também é um método de medição de altura de árvore, ele não se baseia lá no princípio trigonométrico, mas, por exemplo, ele dá para ser aplicado no caso de um plantio florestal onde tem ali mudas recém-plantadas, né? Você consegue andar no campo com uma vara sem ela ficar batendo em galhos nem nada, porque se trata aí no caso de um plantio de mudas. Então, se você for fazer um inventário de sobrevivência, por exemplo, né, além da questão ali da quantidade de falhas que você vai contar, você pode chegar ali nas mudas do lado e colocar a vara para saber até onde está a altura daquela muda, né? Isso também é um método. Uma outra dica muito importante que vai te dar um bom rendimento do seu inventário florestal é que não necessariamente você precisa fazer a medição de todas as alturas na parcela amostral, né? Normalmente o que se faz tem lá a parcela amostral, né? E aí você faz a medição da circunferência ou diâmetro em todas as árvores ali que são de interesse. Mas não necessariamente você precisa fazer a medição de todas as alturas. Muitas vezes o que se faz é, além de você medir todas as circunferências, você faz então a medição de altura em várias árvores que compõem ali como se fosse uma média de circunferência, né? Então, dessa forma você vai ter um banco de dados em que você vai ter várias árvores em que você mediu a circunferência e a altura. E aí essas árvores, esse banco de dados, você vai fazer então um ajuste do que a gente chama de relação ipsométrica, né? E aí a relação ipsométrica é esse cálculo em que para aquelas árvores em que você só mediu a circunferência, através dessa fórmula matemática que você vai ajustar, você consegue fazer uma estimativa da altura dessas árvores, tá? E aí só lembra aqui para dica que para você fazer uma boa relação ipsométrica, você precisa ter uma boa base de dados, né? E essa base de dados ela deve contemplar ali como se fosse uma média geral da população, tá? Dessa forma, quando você for fazer esse ajuste matemático da relação ipsométrica, ele também vai estar condizente com a média, com a realidade sua de campo, tá bom? Isso também é uma dica, né? De você medir a altura de algumas árvores, né? E aí essas algumas árvores que você fizer a medição de altura, você faz aí um ajuste matemático que vai te permitir estimar as alturas das outras árvores. Bom, se você chegou até aqui é porque eu acredito que esse assunto, esse tema foi do seu interesse, tá? Então não se esquece aí de curtir o vídeo, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, tá? Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar todas as notificações, porque dessa forma você vai estar um passo à frente de quem não faz isso e deixa para depois, e não fica por dentro de tudo que envolve um bom inventário florestal e como que você pode faturar muito mais e melhor na sua carreira com isso, tá? Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários, que eu estou sempre de olho nas dúvidas e questionamentos de todo mundo, tá ok? Então, muito obrigado por você me acompanhar, tá? Continua me acompanhando aí nas redes sociais, tá ok? Então, é isso aí. Valeu!